Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. A nossa meditação está em Deuteronômio. Para hoje são os capítulos 25, 26 e 27 e também o Salmo 19. Mas o que eu quero refletir está aqui no capítulo 26, dos versos de 1 a 15. Vamos refletir sobre o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 1, nós lemos: Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: Declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: O meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: Retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo de acordo com tudo que nos ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Amém, amém, amém. É, eu vou falar da minha experiência particular com o dízimo. É, eu cresci, né, ali. Eu cresci de acordo com o rito católico. Depois, né, virei evangélica, ó, e fui para a Igreja Batista, a Igreja Evangélica Batista. Mas assim, para mim nunca foi muito claro o que que era o dízimo. E até mesmo hoje, para as pessoas explicarem, uns são bem simplistas, outros falam, ai, mas é princípio, outros falam, não, o dízimo é coisa do passado, é coisa de judeu, nada a ver, você não tem que dar o dízimo, coisa nenhuma, Deus não precisa do seu dinheiro e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, assim, eu mesma, por muitos anos, fui negligente, tanto no rito católico quanto no rito evangélico, porque eu nunca entendi de verdade e também nunca busquei entender de verdade o que que é o dízimo, né? Então, dízimo não é para sustentar pastor, faz parte, sim, né? Quando o pastor se dedica a 100%, mas é tão difícil achar um pastor que realmente se dedica a 100% ao cuidado, né, das pessoas, porque ele realmente tem que estar disponível para todas as demandas emocionais e espirituais, né, das pessoas. Ahm, Porque o que nós lemos, porque assim, a função de pastor, ele é uma continuação do que já aconteceu no Antigo Testamento, não é uma novidade, não é uma coisa assim para 2024, falar, ai, o pastor agora e tal. Não, mas, como desde sempre, né, tem
que roubam, né, o Senhor, que roubam o povo, né, usa o dízimo para coisas que não deveriam. Mas falando de mim, então eu passei muito tempo, até o dia que eu falei, que eu entendi e me comprometi com o Senhor, que a partir de então eu daria 10% de tudo. Porque o dízimo nada mais é, nada menos é do que reconhecer o Senhor em tudo o que nós temos, em tudo que nós possuímos. E também um jeito de dizer assim, primeiro para você mesmo, de o dinheiro não me domina. O dinheiro não me domina, o dinheiro não é o meu senhor. Eu que o controlo, eu que o domino, então eu vou devolver ao Senhor é, o dízimo, né, como reconhecimento que é o Senhor que está provendo. E aqui no capítulo 26 de Deuteronômio, é exatamente isso que a gente lê. Fala, olha, quando vocês estiverem lá naquele lugar, na terra que vai dar bons frutos para vocês, pegue o primeiro, né, os primeiros frutos e dediquem ao Senhor, dê ao Senhor, né, e para que todos se deliciem. Não podemos nunca nos esquecer dos órfãos, das viúvas, das pessoas que necessitam. Por quê? Porque tudo que o Senhor nos dá nunca é só para nós, é sempre para dividirmos, né? Generosidade é um princípio do reino. Nós somos sim responsáveis com o destino do nosso dinheiro, né? Então, assim, não adianta você chegar numa igreja toda torta e falar assim, ó, tá aqui meu dízimo e tá claro que a igreja não se preocupa nem com os órfãos, nem com as viúvas, não faz caridade, não faz nada, só aumenta o templo. Também não adianta nada você falar assim, ah, eu vou dar por princípio e entrega o seu dízimo, mas o seu coração não está nisso, né? Também tem isso, as pessoas que ofertam de maneira mecânica, de uma maneira assim, a barganhar com o Senhor. Ah, com Deus não se barganha. Com Deus não se barganha, não tem como virar para o Senhor que tem tudo. A terra é do Senhor, tudo pertence ao Pai, tudo. E barganhar com o Pai, falar: olha, eu vou te dar isso de dízimo para o Senhor me dar aquilo. Dízimo não é barganha. Dízimo é o princípio de agradecimento, de generosidade, de atenção com seus bens. Não adianta você chegar numa igreja e falar assim: olha, eu quero dar meu dízimo aqui porque eu preciso ofertar na obra do Senhor. Mas você não tem compromisso, seu coração não está nisso, o seu coração não está voltado para amar o Senhor, para obedecer os seus mandamentos. O seu coração não está no Senhor e Deus rejeita. Deus rejeita. É a mesma coisa que aconteceu com Caim e Abel. As pessoas ainda não entenderam que nós não podemos dar ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por que que o Senhor rejeitou Caim? Porque o coração dele não estava em agradar o Senhor, em amar o Senhor, em retribuir o Senhor por todas as bênçãos. E assim, o Senhor pode ser retribuído, por mais que possamos dar, nunca é o suficiente, porque Deus, ele é o dono de tudo. Mas um coração contrito, um coração disposto a amar o Pai, a obedecer, o Pai se alegra. O Pai fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho tanta alegria. Então, assim, falar de dízimos, e o que eu amo aqui é que o Senhor está falando assim do fruto da terra. Não é sobre dinheiro, é sobre o que você tem tido, o que você tem vivido na terra prometida. Então, muitas vezes também não adianta você orar tanto por um casamento, passar tanto tempo com o Senhor, buscando o Senhor, nananã, aí depois que você casa, o Senhor não faz parte da sua rotina, não faz parte da sua vida, só ora por pedido de socorro mesmo, não está nem aí para, não busca mais o Senhor como antes. Então, os frutos que o casamento te trouxe, você nem está devolvendo para o Senhor, porque, né? Já teve do Senhor o que você queria. É fácil dar tudo para o Senhor quando você não tem nada. Mas e quando você já tem aquilo que você queria ter? Quando você já tem, quando você já tomou posse da terra prometida? Este princípio que o Senhor deu para o povo quando eles entrassem na terra prometida, dando para eles direcionamento, veja, era no terceiro ano que eles tinham que ofertar, porque era o tempo da colheita. O Senhor está falando assim para eles: será que depois de 3 anos vocês ainda vão se lembrar disso que eu estou te falando hoje?
Será que depois de 3 anos vocês ainda vão se lembrar que eu sou o seu Deus, fui eu que trouxe vocês para este lugar? Ou será que vocês vão se fartar com vocês mesmos, vão dar festas nas suas casas e não vão me chamar para o banquete? Não importa o que que você tem buscado, mas o que que você faz depois que você tem aquilo que o Senhor te deu, aquilo que você buscou tanto. Isso é o dízimo. Pessoas almejam salários maiores, ganhos maiores, mas onde está Deus nisso? Certa vez ouvi, né, para variar, né, um coach de finanças, eu ouvi um shortzinho, né, dele falando isso de, ai, quanto mais você dá, mais você tem, quanto mais você tem, mais as pessoas te dão. E eu fiquei pensando aquilo ficou martelando na minha cabeça, que eu fiquei pensando, onde está a generosidade dessa pessoa? Ele estava contando uma situação que ele foi até uma loja X, onde ele era onde o dono reconheceu e ficou tão feliz que ele pediu o produto mais caro e o dono falou para ele assim: não, não precisa pagar. E ele falou assim: tá vendo? Eu tenho tanto e eu não consigo nem gastar o meu dinheiro porque as pessoas não deixam eu gastar. E fala isso, né? Tipo, oh, eu quero ser tão famoso. Aí quem assiste pensa, né? Ah, eu quero ser tão famoso, ter tanto dinheiro a ponto de querer gastar o meu dinheiro, as pessoas não aceitarem, né? Porque é isso que as pessoas buscam hoje, né? A fama, né, fazem riquezas com as suas imagens. E aí eu fiquei pensando em generosidade, porque assim, pessoas, você pagar o que a pessoa, o trabalho de alguém, seja um produto, seja um serviço, é você honrar essa pessoa. A pessoa está dedicando o tempo dela, o conhecimento dela para te servir, para te atender. O mínimo que você faz é pagar. Não tem dinheiro para pagar? Vai em um lugar que você pode pagar. Agora, contar a vantagem desse jeito, eu sempre achei isso um absurdo. Eu nunca. Ai, fulano veio aqui, comeu, não sei o quê. E aí, enquanto os pobres que realmente estão passando fome, precisando de comida, tem que contar os centavos para pagar a comida. Eu sempre achei isso um absurdo. Eu não sei se isso combina com o Senhor, não, tá? Mas ema, né? Cada um prestará contas de si diante do Pai. Mas o que o Senhor busca em mim, em você, em todas as pessoas que confessam o seu nome, é este coração generoso. Não esqueça de dar para o Senhor os frutos que você tem obtido a partir daquilo que você tanto pediu para o Senhor. Não se esqueça do Senhor quando você entrar na sua terra prometida, no trabalho tão sonhado, no casamento tão sonhado, nos filhos tão esperados, na viagem internacional tão sonhada. Lembre-se do Senhor. Quando o Senhor fala assim, depois de 3 anos, eu fico pensando, uau, eles entrariam na terra, eles teriam que semear na terra. E depois de 3 anos, o Senhor, ele sempre vai nos levar e sempre vai testar o nosso coração para saber se somos realmente dependentes dele. Então, como eu disse aqui, dar o dízimo é primeiro você falando para você mesmo: o dinheiro não me domina. Eu sei quem é o meu Deus. E eu vou ofertar, eu vou dar o meu dízimo na casa do Senhor com os frutos, não só financeiro, mas também com o seu tempo, com a sua alegria, com a sua devoção. Os frutos não é apenas dinheiro, mas os frutos também é este lugar onde você para tudo para ter tempo com o Senhor, para orar, para ler Bíblia, para conversar com o Pai. Ele continua sendo Deus, antes e depois da bênção, antes, durante e depois. De eternidade em eternidade, só o Senhor é Deus. E não se engane, o Senhor sempre vai testar onde está o nosso coração. Se o nosso coração é somente para buscá-lo, para ter a bênção de suas mãos, Ele dá. Ou não, não sei, cada um tem uma história, né? Eu falo que tem coisas assim que a gente quer tanto que não é Deus que dá, não. Deus libera o inimigo para nos dar. Aí já é assunto para outro podcast. Senão isso aqui vai ficar enorme.
Mas o que realmente eu gostaria de semear hoje no seu coração, que te levar à reflexão é: onde você tem colocado os frutos que o Senhor te deu? Onde está o seu coração hoje? O seu coração está num lugar de desespero, clamando, gritando, como se Deus não estivesse te ouvindo, como se Deus nunca fosse fazer nada por você? O seu coração está inclinado a amar o Pai, independente do que aconteça? O seu coração está inclinado para obedecer, independente do que você sinta? Dar o dízimo, dar os frutos, dar o nosso tempo, compartilhar o nosso conhecimento, ajudar as viúvas, os órfãos, se atentar para os necessitados, na necessidade de cada um deles. É dar para o Senhor o dízimo de tudo que temos, do nosso tempo, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, dos nossos sonhos realizados. Não se esqueça do Senhor. Semeie, entre na terra prometida, semeie, mas quando vier a bênção, seja ela na forma que for, lembre-se quem foi o Deus que te trouxe para este lugar. Lembre-se dos tempos, né? Recentemente estive falando com uma pessoa casada e ela falando quanto era difícil estar casada, não sei o quê, nananã. E é algo tão simples que eu falei para ela, que é assim: poxa, mas você orou tanto para casar? Você não deveria estar mais contente, casada, fazendo isso com alegria e não com peso? E muitas vezes é isso que acontece. Você tem um emprego tão sonhado, mas aí trabalha tanto, se esforça tanto, que não sobra mais tempo para nada. Aí o fruto é podre, não um fruto de alegria, de uau, agora que eu tenho, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Não. Casou, queria tanto casar, agora casamento é um peso. Conviver é difícil, é doloroso, né? Se enche de tarefas. Então, dar o dízimo ao Senhor é reconhecer o cuidado do Senhor nas nossas vidas, é reconhecer a provisão dele, é reconhecer que ele é digno, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Devemos amar o Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Esta é a verdadeira adoração. Pai, nos perdoa, Senhor, porque somos tão negligentes com tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Tantas vezes, ó Pai, nos distraímos com as nossas próprias necessidades, com os nossos anseios, que nos esquecemos, ó Pai, de agradecer o Senhor por tudo, absolutamente tudo, o que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, Senhor, porque somos péssimos mordomos. Não temos cuidado das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Mas pedimos, Senhor, nos concede a graça mais uma vez de nos arrepender e de voltar para este lugar de sermos totalmente dependentes de Ti. Que possamos, ó Pai, depender do Senhor antes da terra prometida, durante a terra prometida e depois da terra prometida. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.